Oi, eu sou a Luciana, coordenadora de relacionamento do VetWeCare. Gostaria de agradecer os 800 inscritos da última palestra do VetWeCare, que ia ocorrer em março, mas infelizmente a gente teve que cancelar devido à pandemia. Então, para honrar com nossos compromissos do PetCare e da Royal Canin, nossa parceira oficial, a gente vai disponibilizar essa palestra para vocês online e a gente espera que vocês estejam seguros e curtam essa palestra. Oi, eu sou a Cibele Cuno, eu sou a gerente técnica do PetCare e a gente pensou com muito carinho nesse VetWeCare, que o tema é sobre nefrologia e urologia, que é um tema muito corriqueiro na rotina da clínica veterinária. Eu espero que vocês gostem bastante. Os nossos especialistas, os nossos cirurgiões, né, o Ricardo Chimizo e o Fabiano Braz, eles vão falar sobre as decisões cirúrgicas e sobre as cirurgias que a gente tem no caso das obstruções ureterais. Tem a Jaqueline Zanon e o Daniel Altweg, que são os nossos nefros, que eles vão falar sobre infecções urinárias e também sobre o novo estadiamento da íris. Aproveitem, fiquem seguros e boa palestra! Saúde é única para cada gato, misteriosos, magníficos, e cada característica precisa de um cuidado específico com a saúde. Por isso, a Royal Canin desenvolve nutrição específica para atender às necessidades únicas de cada gato. Olá pessoal, então vamos fazer esse VetWeCare diferente dessa vez, né? Por causa de tudo que a gente está vivendo. A gente precisou se adaptar a esse novo desafio, né? E hoje a gente vai falar um pouco de obstrução ureteral, né? A gente fala um pouco do manejo conservativo e o manejo cirúrgico, tá? Vou falar um pouco mais do manejo conservativo, o manejo cirúrgico, o Dr. Fabiano e o Dr. Ricardo com certeza vão falar com muito mais propriedade do que eu, ok? É importante a gente entender a patofisiologia, né? A causa mais comum de obstrução ureteral que a gente vê na nossa rotina hoje são os cálculos, né? Sendo que a grande maioria deles em gatos é de oxalato de cálcio, ou seja, a possibilidade da gente conseguir dissolver esse cálculo, infelizmente, é muito baixa. Nos cães é um pouco diferente, de 55% a 75% dos cães o cálculo é de oxalato de cálcio, tá? Mas não dá para esquecer outras causas como neoplasia, a estenose, seja ela congênita ou adquirida, né? Abscessos locais, pacientes pós-radioterapia, né? Principalmente nesses carcinomas de bexiga, trauma e os pólipos. Eu acho que o mais importante da gente conversar sobre esse manejo conservativo também, sobre a obstrução ureteral, é em relação à resposta fisiológica do rim, quando isso acontece, tá? Então, 5 horas após um processo obstrutivo, a gente já sabe que existe um aumento de pressão dentro desse ureter, né? Aumentando a pressão dentro do ureter, eu vou aumentar a pressão dentro de rim, dentro de glomérulo, tá? E o fluxo sanguíneo renal ele vai reduzir em 40% nas primeiras 24 horas e ele reduz mais 20% em 2 semanas. Com isso, com redução de fluxo sanguíneo no rim, eu vou ter uma redução de taxa de filtração glomerular, tá? Já se sabe que 7 dias depois dessa obstrução, eu tenho uma perda permanente de 35% de função desse rim. 14 dias pós a obstrução, já são 54% de perda de função renal. Isso tudo a gente está conversando em animais normais, em cães normais, né? Se a gente for pensar, a grande maioria dos nossos pacientes que têm essa obstrução ureteral, principalmente gato, eles já são doentes renais crônicos, né? E aí, quando isso acontece, eu preciso de pelo menos 4 meses em cão normal para a gente conseguir voltar ao máximo da função, tá? Depois de um processo de desobstrução. Parcial, voltar essa função parcial, são 4 semanas, né? Então, é importante a gente saber disso,
para a gente entender o quão prejudicial é essa obstrução para o nosso paciente, inclusive a obstrução parcial, né? Ela não precisa ser a obstrução total para aumentar a pressão de dentro do ureter e de dentro do rim também, tá? Então, a intervenção precoce nesses pacientes para a gente tentar aliviar essa pressão de dentro de ureter e de dentro de glomérulo, ela é indicada, ela é recomendada, tá? Qual que é a ideia do tratamento conservativo nesses pacientes? A primeira ideia de todas, é a gente estabilizar até a gente conseguir fazer um tratamento definitivo. Então, a maioria desses pacientes chegam numa azotemia importante, alguns deles eles estão em anúria, desidratados, com acidose metabólica. Então, a primeira ideia desse tratamento conservativo é a gente levar ele para a cirurgia clinicamente um pouco mais estável, ou à medida do possível que a gente consiga, tá? Então, a fluidoterapia endovenosa é a primeira coisa a se pensar. Tomar muito cuidado durante essa fluidoterapia para a gente monitorar peso, monitorar hematócrito, monitorar a hidratação. Não dá para esquecer que esse paciente é um paciente que não consegue jogar fora o volume que ele precisa. Então, se a gente dá muito volume para ele, ele pode sobrecarregar, ele pode ter uma sobrecarga de fluido e a gente vai piorar a situação de um rim que já está sobrecarregado por um aumento de pressão, tá? O uso de antibióticos, lembrar que em torno de 77% dos cães tem bactéria envolvida, tem infecção de trato urinário envolvido, e o mesmo não é comum em gatos, né? Gatos, geralmente, a grande maioria desses cálculos em ureter, eles são assépticos, não necessariamente a gente tem envolvimento de bactéria, tá? No tratamento conservativo, 17% dos pacientes têm o deslocamento, a movimentação dos cálculos, tá? E se for uma estenose, por exemplo, conservativo, ou uma neoplasia, enfim, conservativo ele não vai surtir efeito, né? A gente pensa no conservativo mais pensando em cálculo mesmo. Então dá pra gente usar, caso esse paciente não seja cardiopata e caso esse paciente também não seja hipervolêmico, a gente consegue usar o manitol, 1 mg por quilo por minuto em infusão contínua por 24 horas, tá? Se em 24 horas não houve melhora, ele não vai melhorar depois disso, tá? Usa-se muito os espasmolíticos, como a amitriptilina e os bloqueadores alfa-adrenérgicos, que é a prazosina. Existe sim a indicação para utilizar, tá? Não tão recentemente, né, mas alguns eles têm usado o Rovatinex, é como se fosse um sabão, né, para esse ureter, para tentar fazer esse cálculo realmente se deslocar. Alguns pacientes a gente tem associado a presença de anemia ao uso dele, então também usar com cuidado, tá? Mas infelizmente o tratamento conservativo nesses pacientes ele é ineficaz, né? Então 33% deles pode vir a óbito, tá? 87% não teve melhora nenhuma de função renal e de creatinina, só 13% então houve melhora e 7% deles só que a gente conseguiu esse deslocamento do cálculo, tá? Então, realmente, o tratamento conservativo, a gente pensa mais inicialmente para estabilizar o paciente para um tratamento mais definitivo, tá? Que é a intervenção cirúrgica, né? Assim, eu acho que o grande X da questão hoje em dia é quando que a gente vai encaminhar esse paciente para a cirurgia. Quanto tempo eu espero, né, para esse paciente ir para a cirurgia, tá? A primeira resposta é, com certeza, em relação à estabilidade, né? Se conseguir estabilizar esse paciente o máximo possível para uma intervenção cirúrgica. Tem pacientes que a gente não vai conseguir 100%, né? Mas pelo menos um grau de hidratação e tentar corrigir um desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico é importante, tá? E a ideia sempre é salvar néfron, né? Por mais que ele vá para o procedimento cirúrgico e a creatinina dele não mude, né? Só de você ter reduzido um pouco essa pressão de dentro desse glomérulo, você está salvando o néfron e você está aumentando a meia-vida também desse rim, tá? Lembra sempre disso, 7 dias pós-obstrução eu tenho uma perda permanente de 35% do rim, 14 dias eu já perco 54%, 40 dias a recuperação desse rim é mínima, né? Então, o quanto antes a gente pensar na intervenção cirúrgica é melhor para o nosso paciente. Não vou entrar em detalhes, isso o Dr. Fabiano e o Dr. Chicá vai fazer muito melhor do que eu,
mas a gente tem, só para citar, né, as cirurgias tradicionais, a ureterotomia e a ureteronefrectomia, né, então assim, a gente tirar o rim desse paciente, e a intervencional, que é o duplo J, o bypass, a litotripsia, né, e aqui na ureterotomia eu ainda falo da microcirurgia, que aí o Dr. Ricardo vai falar muito melhor também. Não esquecer desses pacientes no pós-operatório, né? Assim, a gente encaminha esses pacientes para cirurgia, eles têm melhora clínica, têm melhora em dilatação de pelve, mas a gente esquece um pouco de como manejar esses pacientes no pós-operatório. Então, o que é muito importante é a gente manter esse balanço hídrico, né? Tratar esse paciente como se fosse um pós-operatório de desobstrução ureteral mesmo. Ele vai ter uma diurese pós-obstrutiva importante, ele vai urinar muito depois da cirurgia, então aí a gente precisa controlar hidratação, controlar eletrólitos, principalmente potássio, e como que a gente faz isso, né, durante a internação, durante o acompanhamento desse paciente. Peso corporal, a fluidoterapia in e out, né? O que ele está urinando a gente tem que saber para a gente repor, para não acontecer um processo de desidratação. Não esquecer de suporte nutricional. É muito importante que esses pacientes se alimentem ou voltem a se alimentar depois da cirurgia ou depois de um tratamento conservativo que funcionou, principalmente gatos, então lembra muito do tubo esofágico, tá? Manejo de dor e o antibiótico, se apropriado naquele momento. A gente tem observado que esses pacientes que a gente coloca o SUB, eles são pacientes que sofrem um pouquinho com dor pós-operatória, né? Então, alguns pacientes a gente precisa pesar um pouquinho mais a mão em analgésicos, né? Diferente dos pacientes que a gente tem feito a microcirurgia, eles têm feito um pós-operatório mais simples da gente manejar, tá? E monitorar eletrólitos, perfil ácido básico e a função renal. Tá? Não são todos os pacientes que a função renal vai melhorar, mas isso não quer dizer que a sua cirurgia não deu certo, que não funcionou, né? Só de reduzir a pressão de dentro do rim já vale a pena. Prognóstico desses pacientes vai depender muito desse grau de obstrução, há quanto tempo esse paciente está obstruído e a causa do processo obstrutivo, né? Além da idade e da presença de doenças aí concomitantes, principalmente a doença renal, tá? Então, assim, é importante a gente saber que esse trabalho que eu trouxe, ele fala que o manejo conservativo, a gente tem 33% de mortalidade, 87% não tem melhora nenhuma de creatinina e 92% desses pacientes vão passar por um processo de obstrução de novo, tá? O manejo cirúrgico, a mortalidade não muda tanto, são 25% de mortalidade, mas só 19% não tem melhora de creatinina e 38% só vai passar por um processo de reobstrução. Então, a ideia realmente é a gente intervir cirurgicamente nesses pacientes o quanto antes, tá? A decisão, obviamente, vai de caso a caso, vai considerar aí a espécie, se tem uma doença renal crônica envolvida ou não, a possibilidade de uma nova obstrução, então se aquele paciente tem já um cálculo no rim contralateral, enfim, a gente precisa pensar nisso para decidir que tipo de cirurgia, que tipo de tratamento a gente vai fazer nesse paciente. A causa, por exemplo, neoplasias, né? Isso a gente não, né? O Fabiano e o Ricardo vão conversar depois sobre isso, né? Os pacientes com neoplasia, qual é o manejo cirúrgico mais indicado. A disponibilidade de material e de cirurgião para fazer isso, tá? E também o tutor, porque tem tutor realmente que não quer submeter o paciente a um procedimento cirúrgico, então a gente vai fazer o conservativo da melhor maneira possível, tá? A ideia realmente é a gente salvar os néfrons e a gente consegue isso reduzindo essa pressão aí de dentro de ureter e de dentro de glomérulo. É isso que eu tinha para dizer. Essa é a nossa paciente, a Luli. Ela colocou o bypass. Ela é uma doente renal crônica e um dos rins dela é atrofiado, tem 1 centímetro e o outro ela decidiu obstruir. Então a gente fez de tudo para salvar esse rim e a gente optou pelo bypass, né? Porque a gente não quer correr o risco desse paciente obstruir de novo. E hoje ela está super bem, enfim, coloquei ela aqui só para a gente ilustrar
com uma carinha aí, né, o que a gente está fazendo por aqui. É isso, muito obrigada pela atenção. Então agora a gente vai conversar sobre os tratamentos cirúrgicos, né, para obstrução de cálculos ureterais. Eu gosto sempre de frisar bastante a palavra ureterais, porque muita gente confunde obstrução uretral com obstrução ureteral e acaba instituindo um tratamento errado. Então hoje a gente vai falar de obstrução no ureter, né? A doutora Jaqueline já conversou sobre o tratamento clínico e eu vou falar das opções cirúrgicas que a gente tem para esses quadros e são os tratamentos cirúrgicos que a gente costuma realizar aqui no hospital. Então, pensando na intervenção cirúrgica, nós temos a intervenção tradicional, né? E quando nós falamos em cirurgia tradicional, a gente fala da ureterotomia, que seria a abertura do ureter para a retirada do cálculo, com posterior sutura. E em alguns casos mais graves, a gente parte para a ureteronefrectomia, que seria a remoção do rim e do ureter, né? Não seria o tratamento de eleição, devido à perda de um órgão em que a gente quer preservar o máximo possível, mas em alguns casos é necessário que seja feita essa técnica. E de mais inovador, o que nós temos aí nos últimos anos de pesquisa e de rotina, são as cirurgias intervencionistas, que seriam a colocação de stent, a colocação do sub, né, que também é conhecido como bypass, e o que tem começado agora é a litotripsia, né? E a gente vai conversar de cada uma dessas técnicas. Então, falando primeiro do stent ureteral, muita gente conhece o stent também pelo nome de catéter duplo J, né? Eles são sinônimos, a mesma prótese que a gente coloca, né? Para quem não tem intimidade, nunca viu, o duplo J é um catéter em que em cada extremidade a gente tem uma voltinha, um pigtail, né, um rabinho de porco, que ele é autofixante. Então ele vai ficar preso na pelve renal e também na bexiga, tá? Ele pode ser colocado junto com fluoroscopia, é o ideal, mas não é exclusividade para quem tem um fluoroscópio. O fluoroscópio ele ajuda porque a gente vê melhor o posicionamento desse catéter, né, desse stent, mas ele pode ser colocado sem também. O que dá para ser feito é durante uma laparotomia, um ultrassom transcirúrgico. Ele confirma a posição desse duplo J, né, do stent. Muita gente pergunta, mas por que da incisão cirúrgica, por que da intervenção, sendo que em humanos não é feito desta forma? Mas é porque as estruturas anatômicas do humano e dos cães e gatos são diferentes. A gente não tem um padrão de tamanho, nós temos diversas raças de diversos tamanhos, cada um com uma uretra de um tamanho diferente que possibilita ou não a passagem do endoscópio para colocação. Ela pode ser colocada de forma antógrada ou retrógrada, né? Explicando melhor esses termos, retrógrada é quando a gente passa da bexiga em direção ao rim, e antógrada é quando a gente passa perfurando o rim, vai da pelve renal em direção à bexiga, né? A gente pode colocar das duas formas. Uma das formas que a gente mais usa também para a colocação desse stent é durante uma ureterotomia. Então a gente faz a ureterotomia e pelo orifício aí do ureter que a gente fez a incisão, passa o guia primeiro para a bexiga e depois volta o guia em direção à pelve e passa também o stent, né, ou o catéter duplo J. Ele pode, depois de ser colocado no animal, permanecer de meses a anos, tá? Então, normalmente, quando se faz uma ureterotomia, a gente pensa em colocação de duplo J para evitar estenose, né? Manter um diâmetro do ureter o mínimo necessário para que depois que seja retirado esse catéter não haja estenose e uma consequente obstrução definitiva. A gente coloca o stent porque se eu faço uma ureterotomia para retirar o cálculo do ureter
pode ter um cálculo na pelve renal que depois ele vai migrar e causar uma nova obstrução, né? Na medicina ele é bastante utilizado, por exemplo, nas litrotripsias, porque fragmentam os cálculos e aí você coloca esse duplo J para evitar que esses pequenos fragmentos causem a obstrução do ureter novamente. Né? Aqui a gente tem o duplo J, então mostrando as duas pigtails na extremidade, que são as voltinhas que acabam fixando. É importante lembrar que não dá para passar ele dessa forma, porque o ureter é linear. Então quando eu coloco um guia, essas voltinhas elas se transformam em uma estrutura linear que passa pela estrutura, e quando eu tiro o guia, a memória faz com que o pigtail fixe na pelve e na bexiga. O consenso da Akvin de 2016, que foi o último em que eles discutiram sobre urolitíasis, ele classificou o tratamento para cães com cálculos em ureter obstruindo este ureter. O tratamento ouro é a colocação do stent ou duplo J. Então a gente tenta seguir o consenso norte-americano. Os objetivos, então, como eu disse, é desviar fluxo, né? O fluxo urinário vai passar por dentro desse stent, então não causando a obstrução. Dilatação passiva, ou seja, ele mantém o diâmetro do ureter do tamanho, da medida que a gente deseja, evitando que na retração cicatricial pós uma ureterotomia haja estenose. Redução de tensão, então quando, por exemplo, a gente tem aí um tratamento de neoplasia em ureter, extremamente raro, mas pode acontecer. Se eu tiver que fazer uma ressecção de um pedaço de ureter e anastomose, ou num trauma em que haja ruptura e perca, né, um segmento de ureter e eu faça anastomose, eu coloco esse duplo J também no intuito de evitar a tensão, diminuir, além de prevenir a estenose. E prevenção de extravasamento, né? Se eu tenho a ureterotomia após a minha sutura, pode extravasar a urina pelos pontos, dependendo de como eu faço essa sutura. Então o duplo J, o stent, ele vai prevenir esse extravasamento. Falando em complicações, então a primeira é o extravasamento de urina, às vezes mesmo com esse stent, o duplo J, se eu não fizer uma ureterorrafia adequada, com material adequado, padrão adequado, eu posso ter o extravasamento de urina. A ureterite, então uma inflamação do ureter devido ao contato desse duplo J com a mucosa, né, um contato crônico que leva a essa inflamação. Alguns sinais de alterações de trato urinário podem persistir, então, disúria, hematúria, polaciúria, até infecção de trato urinário. Isso é mais comum em gatos, tá? E como complicações, a obstrução do stent ou do duplo J, a migração, se eu não tiver ele bem posicionado, esse pigtail não vai formar a voltinha, não vai fixar, então ele é capaz de migrar. E por último, uma complicação não tão frequente, mas que existe, é a mineralização. Então ele calcifica, ele mineraliza dentro do ureter e eu não consigo removê-lo mais. Vai ficar ali para sempre e pode vir a obstruir. Então é uma das complicações que a gente vê a longo prazo. Falando agora de um outro tipo de tratamento também que nós podemos fazer, bem famoso, que eu vejo hoje em dia como a menina, né, a galinha dos ovos de ouro. Todo mundo fala de bypass, de sub, e tem muita gente querendo colocar sub à torta direito sem saber a real indicação, quando pode, quando não pode, como faz, como não faz. Então a gente fala aí do sub, o que seria? É uma prótese que vai fazer um desvio do fluxo urinário, né? Por isso bypass, passa direto do rim para a bexiga. A gente esquece o ureter, nem mexe nele, deixa lá e faz esse desvio. Falando de uma forma bem generalista, é a mesma coisa que a gente tem um caminho para atravessar um rio, é uma ponte, essa ponte quebrou, eu tenho que construir uma outra ponte sem mexer nessa quebrada aí antiga. Então eu construo uma nova ponte que liga rim
na bexiga. E ele é composto por 2 catéteres. Um deles é o da nefrostomia, ou seja, vai sair da pelve renal, e ele tem essa voltinha, o pigtail de novo, que fixa. O outro catéter é o da cistostomia, então ele vai ficar na bexiga. E o que vai unir esses 2 catéteres é essa válvula. Essa válvula que vai ficar inserida na região do subcutâneo. Por isso, subcutâneo ureteral bypass, certo? Essa válvula, ela fica no subcutâneo e ela ajuda a gente a colher urina quando preciso para uma análise de urina que vem dessa pelve renal, que está ao sub. Ela é importante para a gente fazer a manutenção desse sub, né, a lavagem do circuito para evitar uma nova obstrução. Aqui a gente tem então o consenso, o mesmo consenso que disse que o stent ureteral é o tratamento de eleição para cães. O sub é o tratamento de eleição para ureterólitos obstrutivos em gatos, tá? Pelo consenso americano, gato com cálculo obstruindo o ureter, a gente tem que colocar o sub. Não que eu defenda esta técnica, mas segundo o consenso, é ela que deve ser feita. Esse então é um exemplo de sub, aqui a gente tem um sub bilateral. Os 2 ureteres estavam, né? Se os 2 ureteres estiverem obstruídos, a gente pode usar este sub. Então a gente tem 3 catéteres, porque 2 são de nefrostomia e 1 de cistostomia. E aqui a válvula, que vocês podem ver, tem 3 saídas. Uma é o que vai à cistostomia e essas 2 é onde vai a ureterostomia, né? A nefrostomia, desculpa. Tá? E a passagem da urina vai sair do rim direto para a bexiga. Eu trouxe aqui a imagem de cirurgia de colocação do bypass, né? O que a gente vê na literatura é que para a colocação do bypass é indicada a fluoroscopia, sim, porque ajuda a gente a localizar o catéter da nefrostomia dentro da pelve renal, ter certeza que ele está colocado no local, ajuda a gente a confirmar o ponto de obstrução desse ureter, mas a gente também encontra na literatura que o fluoroscópio não é obrigatório para a colocação do bypass. É possível ser colocado o bypass sem o fluoroscópio. Se eu tiver, por exemplo, um ultrassom transcirúrgico, ele já ajuda, né? Coloco o transdutor ali, uma luva estéreo, no momento o transdutor no rim eu consigo visualizar o posicionamento. Aqui no caso nós fizemos sem o fluoroscópio, então primeiro a punção, ó, a gente já vê a urina saindo pelo catéter, a introdução do catéter da nefrostomia, depois a gente tem o catéter da cistostomia, tá, sendo colocado, e nessa imagem o que a gente consegue visualizar? Como ele era bilateral, os 2 catéteres de nefrostomia aqui, já acoplados à válvula, a urina sendo eliminada pela válvula aqui, e eu estou fazendo a perfuração do catéter da cistostomia para trazê-la, né, esse catéter para o subcutâneo e juntar aqui na válvula. Depois de fechado o circuito, eu fixo a válvula na musculatura, né? O ideal é que seja numa região menos traumática, de preferência aqui região ventral do abdômen, procurar onde o animal tem mais tecido adiposo para proteger um pouco essa válvula, mas de forma que não dificulte a localização no pós-operatório imediato e tardio. E aqui só mostrando para vocês a localização da válvula neste animal. A radiografia pós-operatória, então no bilateral, a gente vê 2 catéteres saindo dos rins, a válvula no subcutâneo e eles vêm aqui para a região da bexiga, né? Fez o desvio da urina bilateral. Pensando em complicações do bypass, então obstrução, como eu faço a punção do parênquima renal para colocar o tubo da nefrostomia, pode existir sangramento, esse sangramento pode formar coágulo e obstruir o catéter da nefrostomia, pode ter mineralização da mesma forma
né, que a gente falou do duplo J, o estente ureteral. E se nós pensarmos que a urina passava pelo ureter e tinha cristais que aglomeraram, formaram cálculos e obstruíram o ureter, agora a passagem da urina é pelo bypass. Então pode passar cristais da mesma forma, eles podem aglomerar e formar novos cálculos obstruindo ali, né? Então, como complicação. E posicionamento, né? Se eu não posicionar direitinho os catéteres, principalmente de nefrostomia na pelve renal, eu posso ter complicação. Como complicação, não sei se vocês prestaram atenção, mas na colocação do catéter, né, do bypass, no raio-x a gente vê que ele faz um looping. E esse looping é para que não dobre esse catéter. Porque se eu tiver uma dobra no meu conjunto, eu faço uma obstrução. Então, posicionamento é extremamente importante. Extravasamento de urina. Ainda existe relatos de extravasamento, mas diminuiu bastante. Isso foi mais visto no início do bypass, né, porque não tinha uma boa oclusão do catéter de nefrostomia com o parênquima renal. Já tem agora novos designers desse catéter, já tem outras estruturas que fazem melhor essa vedação. O animal pode ter disúria, hematúria, infecção de trato urinário ainda, né? E ele pode ter uma azotemia persistente, isso vai depender do quão lesado foi o rim, né? E também de qual é a condição clínica desse paciente. Na maioria das vezes a gente parte para um gato já doente renal, então não vai melhorar a azotemia. E eu coloquei aqui revisões periódicas, isso não seria uma complicação cirúrgica, né? Mas ao meu ver é uma complicação para a gente indicar isso para o proprietário. Por quê? Como eu disse, pode obstruir, pode formar cálculos, e quando eu coloco o sub ou bypass, eu obrigatoriamente preciso fazer revisões igual eu faço num carro, né? Ver se ele está funcionando direitinho. E essas revisões são 1 mês de pós-operatório, 3 meses de pós-operatório, aí no primeiro ano eu faço a cada 3 meses e depois eu posso espaçar a cada 6 meses. Para quê? Para lavar o meu circuito. Então eu colho urina de forma séptica para exame, saber se tem uma infecção ainda ou não, como que vem evoluindo a presença do bypass neste animal, né? E eu lavo também para evitar que haja aglomeração dos cristais. Normalmente com uma substância aí de EDTA, né? Eu faço flushing do circuito. O que acontece? Isso traz custo, é oneroso. Então eu preciso escolher um proprietário que consiga arcar com isso depois e que também se comprometa a trazer o animal para o resto da vida, certo? E agora, em 2020, acabou de sair um trabalho de complicações. O bypass, ele é não recente, mas ainda é um tratamento novo. Ele teve início aí por volta de 2010, né? Então a gente está entrando no 10º ano de experiências com bypass. Se pensar isso para a medicina, a longo prazo a gente está começando a ver essas complicações agora. Então, talvez esse ouro de colocar o sub venha por água abaixo daqui a um tempo. Um animal que foi colocado o sub, o bypass, ele apresentava infecção, né, no circuito. Toda vez que ele ia fazer a revisão e colhia a urina, era observada a presença de E. coli nessa urina, tá? Da primeira vez que colheram, foi usado antibiótico terapia, amoxicilina com clavulanato. O animal não tinha sintoma. Depois, numa outra revisão, depois de 5 semanas, colheram de novo. A urina continuava a mesma colonização por E. coli, mas não era resistente à amoxicilina. Era sensível a outros antibióticos. Os veterinários optaram por não tratar, porque não tinha sintoma, né? E foram acompanhando a cada 6 semanas mais ou menos, e essa infecção persistiu.
até que um dia o animal chegou no hospital com uma fístula na região da válvula e aquela válvula do subcutâneo exposta. Foi colhido material desta ferida para a cultura e da urina no mesmo momento, e as duas culturas deram o mesmo resultado, E. coli sensíveis aos mesmos antibióticos. Foi tratado com antibiótico, aí no caso, pela colonização da ferida e não do sub, e eles optaram na hora por um tratamento cirúrgico, remover o tecido necrosado e com contaminação visível e fazer a sutura para preservar aí essa válvula do subcutâneo. Então não é tão simples assim a colocação, né, para manter uma válvula aí no subcutâneo para sempre. E aí a gente cai naquela dúvida, o que eu uso, stent ou sub? O que é melhor, o que não é? Né? O que difere deles para eu escolher? Então, pensando em sobrevivência e tempo de internação, não muda nada. Stent e sub, a mesma coisa. Em complicações, stent tem um pouco mais de complicações, principalmente se a gente pensar em colocar stent no felino. É mais difícil, tem algumas alterações anatômicas ali, diferente do cão, que também dificultam a colocação do stent. Estenose ureteral e neoplasias. Nestes casos, a gente tem que partir para o bypass, para o sub, né? Eu não consigo passar um stent num ureter estenosado, e se eu tenho uma neoplasia, além da obstrução, essa neoplasia pode crescer e comprimir o stent, então não tem tanta indicação. E ambos, infecção de trato urinário crônicas, também mais comum, mais visto no stent, mas ambos apresentam isso. A respeito desses dois procedimentos cirúrgicos, stent e bypass, era isso que eu tinha para passar para vocês. Me coloco à disposição para qualquer dúvida que apareça, só entrar em contato conosco aqui no hospital, né? E era isso que eu tinha para falar, e eu gosto sempre de encerrar o assunto de urinário com isso, porque eu acho que é bem real, né? Pedras no caminho aí, a dificuldade de escolher qual tratamento a gente vai decidir para o paciente faz parte da nossa profissão, então a gente sempre está tendo que ficar nessa encruzilhada, escolher o melhor para aquele paciente, né? Mas é muito melhor do que dor no nosso próprio rim. Então, era isso. Oi, gente, tudo bom? Vamos lá então. Vou falar um pouquinho sobre a ureterotomia microcirúrgica. Tá, o Dr. Fabiano já falou das outras técnicas cirúrgicas. Eu sugiro, se você por acaso pulou o vídeo dele, volte, veja o primeiro vídeo dele, porque quase tudo que eu vou falar aqui depende também do vídeo dele. Tá? Então dá uma olhadinha antes ali, retoma e aí começa o meu, por favor. Então, vou falar um pouquinho primeiro da microcirurgia. Microcirurgia nada mais é que uma cirurgia com auxílio de algum instrumento óptico que vai aumentar a sua visão, né? Os aumentos geralmente de 2,4 até 50 vezes, dependendo do tipo de cirurgia. No caso da microcirurgia, da ureterotomia microcirúrgica, geralmente a gente vai usar entre 18 e 20 de aumento. Tá? Então você pode usar tanto lupas, que seriam os casos de 2,4 vezes de aumento, ou microscópio cirúrgico, que é acima de 10 geralmente. Só para vocês terem uma ideia, né, do que seria um aumento de 18 vezes, esse daqui é a imagem então de um nylon 10 zeros, tá, do lado de cá, e um fio nylon 0 do lado de lá com aumento de 18 vezes. Né? Então, poucas pessoas já viram um 10 zeros, mas a gente tem uma boa comparação aí com o nylon 0. Ureterotomia microcirúrgica. Primeiro, é um tratamento milagroso? Existe algum tratamento para obstrução ureteral que seja milagroso? Infelizmente não. Né? Todos os tratamentos cirúrgicos clínicos têm seus prós, seus contras, e a gente precisa saber exatamente quais são esses prós, quais são esses contras, para a gente poder decidir qual é o melhor tratamento para cada animal, para cada estágio e para cada proprietário também. Né? Não adianta, proprietário ou tutor, né? Não adianta a gente achar que aquilo é o melhor naquele momento para o animal
para o nosso paciente se o tutor achar que aquilo lá não vai ser viável ou que ele não vai conseguir manejar depois o animal adequadamente. Então, ele pode ser usado em qualquer situação? Não, de jeito nenhum. Substitui outras técnicas? Em alguns momentos sim, em outros momentos não. E ele pode ser utilizado com outras técnicas, sem dúvida nenhuma. Principalmente com o duplo J, né, ou stent. Ele pode ser utilizado junto. Não necessariamente precisa ser utilizado junto, mas pode sim. Então, vou começar pelas desvantagens da técnica, para depois falar das vantagens e a gente começar a chegar em alguma conclusão para ver quando é que a gente usa ou não a ureterotomia microcirúrgica. Então, é uma técnica com uma curva de aprendizado muito complicada. A gente usar primeiro o microscópio cirúrgico não é fácil. Então, se acostumar com os movimentos e tudo mais é bem complicado. Geralmente a gente precisa fazer alguns treinamentos, aliás, alguns não, bastante treinamento antes de se aventurar nisso daí. Né? E precisa de equipamentos e instrumentos específicos. No caso, seria o microscópio cirúrgico e instrumentos super delicados para isso. Também existe a possibilidade de estenose ureteral. Tá? Isso daí é bastante estudado já, principalmente nos Estados Unidos. Tem alguns trabalhos já falando que vários animais vão ter essa estenose ureteral no pós-operatório. Só que esses trabalhos, eles usam principalmente fios um pouco mais grossos. Então, a gente está falando aí de fios principalmente até 8,0. Alguns trabalhos aqui do Brasil, especificamente um trabalho da doutora Jussara aqui no Brasil, que ela usou o nylon 10,0 em gatos. Ela não usou stent junto e ela teve assim um resultado muito bom. Ela não teve estenose em nenhum dos casos dela. Tá? Depois eu vou até falar mais sobre isso. E a possibilidade de deiscência dos pontos, né? Então vai ter o extravasamento de urina para dentro do abdômen, o uroabdômen, que aí também é uma complicação que pode acontecer, né? Mas também dá para reverter isso depois. E as vantagens, né? Então, a gente consegue retirar os cálculos, coisa que muitas vezes não, né? Com o sub a gente não vai fazer essa retirada dos cálculos e às vezes sim, às vezes não, com o stent. Então, às vezes a gente resolve tirar os cálculos em alguns momentos, principalmente quando a gente vai fazer a microcirurgia junto, ou às vezes a gente simplesmente passa o stent do lado do cálculo, desvia o stent ali do cálculo. Então, muitas vezes o cálculo continua lá. Ele não precisa de uma manutenção no pós-operatório, diferentemente, por exemplo, do sub, tá? Que a gente precisa de tempos em tempos ficar lavando todo o sistema, que isso gera custo para o tutor, isso gera trabalho também e, querendo ou não, muitas vezes é um risco dependendo do comportamento do animal. Então, a gente pega um gato muito bravo, por exemplo, para ficar fazendo essa lavagem, não é a coisa mais fácil do mundo, muitas vezes precisa até anestesiar o animal para fazer isso. É uma cirurgia com uma relativa taxa de complicação bem baixa, tá? Se pegar os estudos também, principalmente os brasileiros que tem, né? Na verdade ainda tem poucos, porque pouca gente faz isso no mundo ainda. Mas esses estudos estão mostrando aí que se fizer com um fio mais fino, principalmente pegando as camadas só de submucosa, muscular e serosa, né? Não atravessar a mucosa, a gente consegue uma taxa de complicação bem melhor do que se a gente fizer com um fio um pouco mais grosso. A possibilidade de realizar outras técnicas, se necessário, a gente pode colocar junto com stent, por exemplo, é a menor formação de cálculos em comparação com outras técnicas. Então, assim, lembrando que o próprio stent e o próprio sub, como eles ficam em contato direto com a urina, eles podem formar novos cálculos com o tempo. E a outra grande vantagem que eu, pelo menos, vejo da microcirurgia é, se por acaso der errado, se por acaso acontecer algum problema no pós-operatório, mesmo que seja, por exemplo,
a estenose do ureter, a gente pode pensar nas outras técnicas, tanto o stent quanto o sub. Elas não ficam descartadas. Se eu usar essas outras técnicas, a gente não vai ter muito para onde correr. Aqui é só mostrando, então, uma imagem ampliada 18 vezes, só do momento da retirada de um dos cálculos. Então, com o microscópio, essa pinça parece gigantesca, mas é porque está com o microscópio. E o cálculo também ele é grande para o tamanho do ureter, né? Não exatamente por causa do tamanho dele em si. Tá? Então, só para mostrar o cálculo. E aqui, essa imagem é a imagem realmente da sutura mesmo que a gente está fazendo já com nylon 10 zeros. A gente sempre vai fazer então essa sutura só da submucosa muscular e serosa, nunca atravessar a luz do ureter. A utilização de fios 8 zeros, principalmente em cães que são maiores, né, e 10 zeros, principalmente nos gatos. De qualquer forma, sempre que possível, partir para o 10 zeros logo de cara, tanto cães e gatos. Os fios, quando a gente usa um fio 8.0, né, um fio um pouquinho mais grosso, a gente consegue usar uma lupa de 2.4 ou 3,5 de aumento, mas com fio 10 zeros a gente precisa usar um microscópio cirúrgico mesmo de 18 vezes, né, não tem muito jeito. Alguns, né, trabalhos relatam essa estenose no pós-operatório, principalmente utilizando esses fios de 6 zeros até 8 zeros, tá? E eles usaram esses fios mesmo em gatos. Hoje em dia, já estão começando, tem alguns centros de Washington, se eu não me engano, que já estão começando a fazer com 10 zeros, e a própria professora Jussara, né, a doutora Jussara, que é do Rio de Janeiro, que já está também fazendo com bons resultados. Tá? Alguns casos não tem essa melhora então da creatinina no pós-operatório, mas isso provavelmente se deve muito à demora de começar a escolher o procedimento que vai ser adotado. Né? Então, depois de uma lesão permanente do rim, a gente sabe que a gente não vai conseguir essa melhora. E aí, doutora Jaqueline e doutor Daniel com certeza abordaram bem esse assunto com vocês. E esse trabalho que eu estou falando da doutora Jussara, então ela usou 33 gatos, ao todo foram 50 ureterotomias microcirúrgicas, né? Alguns eram bilaterais, então ela sempre usou o nylon 10 zeros. Ela teve 12% de deiscência de sutura, então acabou tendo o uroabdômen. 9% de mortalidade, sendo que esses 9% de mortalidade, nenhum teve a ver com a deiscência dos pontos. Tá? Foram outras causas e foram sempre depois de no mínimo 10 dias do pós-operatório. E o resto teve uma ótima melhora clínica, na verdade. Não teve nenhum caso de recidiva e muito menos caso de estenose nesses animais. Tá? Então, assim, a gente tem que realmente saber escolher, de acordo com cada animal, cada procedimento cirúrgico que a gente vai fazer. Não adianta a gente querer falar, nossa, microcirurgia é uma coisa que está chegando agora e vai resolver todos os problemas. Não, infelizmente não vai. O sub, ele é o padrão ouro para gato, ele é o padrão ouro, mas não significa que em todo gato tenha a indicação de colocar um sub. A mesma coisa o stent para cachorro. Né? Então, assim, a gente precisa saber selecionar bem os pacientes e não perder muito tempo até a gente conseguir fazer uma boa intervenção neles. Tá? Então, muito obrigado. Qualquer coisa, se alguém quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida ainda pode mandar um e-mail, a gente vai conversando. E é isso.